O Partido Missão criado pelo MBL, explica um pouco desta relação. É uma evolução do MBL, é uma criação paralela, para o nosso ouvinte entender um pouco, porque já estava acostumado com o MBL anteriormente, que você mesmo foi um dos criadores também. Você falou um termo bom, é uma criação paralela. O MBL não vai deixar de existir e tampouco o MBL virou a missão. O MBL ele tem um papel institucional de ser um movimento de pressão. Ele inova na linguagem política, ele organiza manifestações, ele cria novas lideranças. Esse é o papel do movimento e sempre foi. E ele não tem por que deixar de existir. A questão agora nós temos que ter um trabalho institucional em mandatos. Um trabalho político institucional. Esse trabalho é diferente do trabalho de um movimento. Ele tem que ser mais sério, ele tem que ser mais firme e rígido, ele tem que experimentar menos. Se você quer experimentar na ação política, faça parte de um movimento. Agora, se você tem um mandato, você recebe dinheiro público, você tem compromisso com as pessoas, portanto, o partido é uma formalização. Então, são duas naturezas diferentes. E o MBL continua na atividade? Normalmente. O MBL foi muito marcado pela juventude, inclusive, né? Pegou uma fase que a internet trouxe muitos jovens para o entendimento político. Qual que é a posição hoje do MBL e da missão também? Continua com esse recorte? Saiu algumas pesquisas interessantes do Datafolha ao Atlas que mostram uma presença muito forte nossa no eleitorado da tal da geração Z. Da geração Z, chega a 10% da geração Z. Isso no Datafolha, no Atlas a gente bate 22%. O número é bem maior. Até porque a Atlas faz uma captação de dados digital, então acho que ela pega mais um eleitor que não vai estar na rua, por exemplo, pegando pesquisa. Mas em ambos os casos é uma presença bem grande e mostra um recorte que nós tratamos de, vamos dizer, dar voz, que é um eleitor jovem, ou nem só um eleitor, é uma pessoa que pensa política de uma maneira diferente, que já não está presa de maneira tão estática nessas categorias de direita e esquerda, Bolsonaro e Lula, e que estão a fim de inovações, até porque o mundo está mudando. O mundo está mudando tecnicamente falando assim, para a pessoa que está vindo para não parecer muito complicado. O mundo hoje é determinado por celular, por empresas novas surgiram, às vezes o cara arruma um emprego, vai trabalhar com Uber, o cara vai fazer um iFood. Hoje as pessoas vivem muito mais no universo dos videogames do que dos filmes e da música. Então é uma geração muito diferente. E como ela é diferente, ela não vai raciocinar política igual os pais dela. E a gente está mais em sintonia com essa geração. Boa, curioso esse tema que o MBL traz, a missão traz, porque não é só uma mudança geracional, né? Uma mudança disruptiva de comportamento também. E dentro das ações da juventude, Renan, a gente percebe que tem muitos adultos com esses hábitos, né? Será que esses adultos com hábitos, por exemplo, digital, né, com o hábito agora da nova forma de emprego e renda, com pessoas que eu estou dizendo 50 a mais, né, se colocando no mercado de trabalho, eles sentirão chamado também para esse novo pensamento? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e eu acho que o mundo está ficando muito diferente e essas mudanças técnicas vão atingir todo mundo. Se um cara tinha um emprego formal, de repente o emprego dele vai desaparecer porque chegou uma tecnologia que substituiu aquilo. Ele vai ter que encarar a realidade igual um jovem vai encarar a realidade. Nesse sentido, vão ser todos irmãos, tanto no problema quanto na solução. Boa. E para o Brasil, como é que você enxerga uma política macro que possa abarcar essas novas formas de emprego e renda, essa dificuldade salarial que a gente tem no Brasil, de consumo, essa nova geração que chega com um pensamento diferente, e a gente tem o poder público ou as políticas públicas tão conflitantes com a tecnologia, né? O mais difícil que tem hoje é, por exemplo, você pegar o aplicativo GovBR e dar certo. Ou então, é horrível, cara. Você pegar qualquer forma de tecnologia, tem câmaras municipais ou assembleias legislativas querendo regulamentar Uber, Google. É um conflito grande, né? É muito maluco e faz parte de uma mentalidade nossa o Brasil sempre desconfiou da iniciativa privada e imagina que o Estado vai resolver as coisas como num passe de mágica. Então esse é um problema que nós temos, é um problema inclusive de cidadania, de falta de confiança uns nos outros que a gente tem, isso vem de muito tempo. Mas o fato é, o brasileiro, por ser de um lado desconfiado e por outro ser muito aberto à tecnologia, ele vive esse conflito. O brasileiro é um dos países que mais usam redes sociais no mundo. Sim. Portanto, que mais cai em golpes que acontecem em redes sociais no mundo também. O brasileiro cai no tigrinho. Tem aquela senhora, acho que do Rio Grande do Sul, que ficou apaixonada por um cara que... Pelo Roberto Carlos. Ah, teve essa também? Eu não sabia disso, mas teve uma que teve. apaixonou pelo Brad Pitt. Teve uma que o Elon Musk estava pedindo um pix pra ela deu um pix pra ele. Então, assim, o brasileiro cai nos golpes, ele confia muito nas redes sociais, ao mesmo tempo ele confia muito que o Estado vai conseguir regular. Então, o brasileiro é meio confuso, e as leis refletem isso. E, portanto, a gente meio que nunca consegue aproveitar de verdade o impulso que a tecnologia pode trazer. A gente sempre fica num meio termo. E esse meio termo causa conflito e faz com que a gente nunca ande como outros lugares. É tudo muito estranho no Brasil. No Brasil, posso explicar, lá nos Estados Unidos, os sistemas de transparência para gasto público, por exemplo, eles são muito menores do que no Brasil.
No Brasil, o controle de transparência não só de mandatos, mas de câmaras legislativas e tal, é enorme. As pessoas conseguem checar. Nos Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos é bem difícil você conseguir essas informações. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm leis muito abertas para que as pessoas usem aplicativos e criem novos modelos de negócio. Aqui não. Então, como levar o melhor dos dois mundos? Eu acho que o Brasil tinha que ser transparente, usar tecnologia no setor público a nosso favor, e ao mesmo tempo o Brasil pode ter regras claras, regras, por exemplo, trabalhistas muito simples, para entender que nesse novo mundo, a própria ideia de emprego formal vai ficar cada vez mais restrita a uma minoria, muito pequenininha, porque vai mudar. Se é para bem, se é para o mal, a gente pode discutir, mas é uma realidade que chegou. É igual a gente ficar falando, mas eu ainda quero usar minha máquina de escrever, eu quero ser um datilógrafo. Cara, não vai mais existir isso. Que a gente se adapte a uma nova circunstância. Mas e você como pré-candidato à presidência, precisava também pensar e vai debater muito isso sobre como um ministério, por exemplo, se coloca nessa nova realidade, né? Como um ministerial, um conjunto de ministérios? Isso, Sim, uma coisa que a gente tem que entender, a tecnologia é inevitável, e a não ser que a gente fale, não, nós não vamos proibir que tecnologia chegue no Brasil, nós vamos ter que nos adaptar da melhor forma possível e usar isso a nosso favor. Então, vou dar um exemplo assim, de coisas muito positivas que a tecnologia pode impactar a vida das pessoas, as pessoas nem pensaram nisso. Todo mundo fica brincando em inteligência artificial para fazer meme, para ficar fazendo pergunta para passar na prova, na faculdade ou na escola. Agora, a inteligência artificial ela pode ser usada no SUS. Se você coloca, por exemplo, prontuário único no SUS, que é todas as vezes que você for ser atendido por uma UBS, uma UPA, aquilo vai gerando um prontuário. Então, aquilo vai criando uma base de dados sobre você. E aí você vai pegando os padrões. Se você põe uma inteligência artificial que tem assim, machine learning, traduzindo ele vai vendo esses dados e vai criando conclusões com base nisso, você consegue ver, essa pessoa vai desenvolver tal doença, essa pessoa tem hipertensão, ela tem, vamos dizer, muito açúcar no sangue, se alimenta mal, tá com gordura abdominal, essa pessoa tem uma alta tendência a ter diabetes. Você já começa a fazer uma política voltada para isso, você manda um agente de saúde focar, bota a pessoa para fazer exercício, você evita de ter a doença, não precisa gastar tanto com o remédio lá na frente. Então, tem muita coisa que a tecnologia, como um todo, vai revolucionar o serviço público. Mas muito. Burocracia vai desaparecer, papeladas inúteis vão desaparecer, implementação de várias políticas de Estado vão diminuir, vão ficar melhores. Então, nesse ponto, se a gente for esperto, a gente vai fazer uma revolução. E mais, nesse sentido, a nossa diferença para o primeiro mundo vai diminuir. As pessoas ainda não pensaram nesse ganho. Como você não vai depender tanto, por exemplo, de uma massa de pessoas que no Brasil, infelizmente, a formação do nossa mão de obra ainda é muito ruim. Então, essa diferença que o primeiro mundo tem pra gente diminui, porque a inteligência artificial que atende aqui vai atender no Japão ou nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, vai ter uma melhora bem grande. Renan, você fala sobre o que a tecnologia pode trazer aí, né, no sentido mais criativo e tal. A gente já tem um problema de dados no Brasil, que é a interligação dentro das unidades federativas. Por exemplo, a gente usa o SUS em Londrina, né? Eu moro aqui, sou usuário do SUS. Se eu vou para São Paulo, em uma determinada viagem, algum motivo, vou precisar usar o SUS lá, eles não resgatam meus dados aqui de Londrina. Então, o histórico que eu tenho, talvez lá no posto de saúde, falando aqui, você veio semana passada, estava com dor de cabeça, em São Paulo não existe. É o prontuário único que precisa. Exatamente. Outro ponto que também não existe, se eu tenho aqui uma escola em Londrina e eu vou contratar o Renan para trabalhar na minha escola, e eu preciso puxar aí sua ficha criminal, eu só puxo do Paraná. O BO é... Aí eu não tenho, se você tem um crime relacionado, por exemplo, à infância, eu estou te contratando para ser um professor. Se você tem isso lá no Nordeste, no Centro-Oeste, em outro estado que seja, eu não consigo saber. Sim. Os dados não são unificados. E imagina um policial que está no meio de uma operação, ele pega um cara, vai puxar, não dá para puxar. O cara tem que pedir um ofício para conseguir vir a tempo. São essas restrições estúpidas. Eu acho que a tecnologia, na verdade com a tecnologia que a gente já tem, a gente já conseguiria resolver isso. É que não houve vontade política em fazer. Tanto do BO, são dois exemplos, eu acho que você levantou, tanto do BO quanto do prontuário único, foi só falta de vontade. Aqui, em ambos os casos, como aí vem a inteligência artificial e vem a tecnologia, você consegue cruzar dado, e você consegue pegar o padrão, e você consegue se antecipar o problema, na maior parte dos casos. E isso é incrível. Então essas serão ganhos que a gente vai ter. Aí a dúvida é, até que ponto aí sim o político brasileiro não vai atrapalhar o uso dessas coisas? Sim. Porque o que você colocou aqui muito bem o político brasileiro já está atrapalhando isso funcionar agora com a tecnologia que a gente já tem. Pois é. Eu acho que parte dessa nossa forma que temos no Brasil de governo, em que nem todos os estados são parceiros da República e por aí vai, né? E alguns são. Então, talvez isso, o governo do estado não ceda os dados, não queira entrar com uma ação unificada como esta, porque dependendo de quem é o presidente, não atrapalha um pouco essa forma com que o Brasil é governado? Eu acho que a tensão entre o Estado, o ente federativo e a União, ele é normal em todos os lugares. E ele tem que existir, porque tem que existir uma espécie de um balanço de poder entre essas duas coisas. Por exemplo, houve toda essa discussão agora sobre a PEC de segurança pública, se o governo federal pode ou não pode ter maior controle sobre os estados. Eu entendo que os estados, havendo uma régua em termos de legislação penal alta, em termos de punições,
Você pode depois ter um espaço discricionário para o Estado ter legislação específica. Eu acho legal essa ideia. Entendeu? Eu acho legal que exista essa tensão e a diferença entre os estados. E eu sou desconfiado a políticas unificadas, por exemplo, com o governo federal, para ele tocar e administrar em algum momento todas as polícias. Só em casos muito excepcionais que a própria Constituição já prevê. Agora, unificar um prontuário médico e na parte de segurança, você ter acesso ao BO, eu não sei o motivo porque não quiseram, simplesmente não tem sentido. Agora, desculpa fazer essa interrupção, mas é bem importante. O Brasil é muito confuso nisso também. A gente trabalhou agora com a montagem do partido e o TSE trabalha com um sistema único, o que facilita muito a coleta de assinaturas. Só que alguns estados, como Pernambuco, tem um sistema paralelo. E aí você não consegue acessar, e aí vira uma coisa meio caótica. Então, ainda há esse tipo de problema. É uma divisão dentro das próprias unidades federativas aqui, né? É um país único, porém dividido. Renan, hoje com esta predisposição à presidência da República, antes de te perguntar o que te motivou a estar aí pré-candidato à presidência, queria que você fizesse uma avaliação de como estão os poderes hoje no Brasil, né? Transitando pelo Congresso, transitando pelos estados do Brasil agora. Como que você enxerga que estamos aí, Congresso, Poder Executivo, Jurídico, Judiciário, todos os nossos sistemas de governo no Brasil, o que você observaria aí, já que você está se candidatando a estar aí dentro do Executivo Nacional? É o pior, desde que assim o Brasil voltou a ser uma democracia, desde 88, temos a nova Constituição. Esse é o pior momento de todos, de longe o pior momento de todos. Você tem, começando pelo Congresso, para quem está nos ouvindo, hoje a função do deputado federal é administrar emenda. E isso não existe em nenhum lugar sério no mundo. Você vai tentar explicar o que é uma emenda parlamentar, um dinheiro que você pega do governo e o parlamentar administra. Você vai na Alemanha, eles não entendem. Você vai no Japão, eles não entendem. Você vai nos Estados Unidos, eles não entendem. Ninguém entende. Porque não é para entender mesmo, não tem nenhum sentido. E eles desviam essa emenda ainda é secreta em uma grande parte dela, e essa parte que é secreta, ela é naturalmente alvo de desvio e ela paga o caixa 2 para que se compre voto para prefeito, para deputado, para vereador. Então se tornou um instrumento de corrupção. Isso não é a função do parlamento. Qual a função do parlamento? Para começar, começo de tudo, fiscalizar e depois propor. Pois bem, quem é comprado não fiscaliza e quem só quer pensar na compra também não tem saco para propor nada. É por isso que o parlamento nosso é inútil. É uma inutilidade. Você está vendo todo esse escândalo envolvendo o judiciário, vê se o Senado está fazendo alguma coisa. Aí vamos lá para o judiciário. O judiciário percebeu que a impunidade é boa para eles porque eles viraram a garantia da impunidade. Começaram a fazer negócio com todo mundo e uma turma ainda que é vaidosa começou a se imiscuir, começou a se meter nos temas que envolvem, vamos dizer, a administração do país, temas que envolvem projetos de lei que passaram no Congresso. Ou seja, eles vieram um superpoder. E eles têm um absoluto desprezo pelo parlamento, pelo poder executivo. Eles se acham mais inteligentes, se consideram acima da carne seca, sabe? Então são melhores do que todo mundo. E aí, isso tem consequências. Eles começaram a fazer negócios, estamos agora com esse escândalo do Banco Master, em que eles estão envolvidos até a tampa. E vamos para o executivo. O executivo no Brasil é fraco. E já há tempos é fraco, mas agora ele está muito fraco. As lideranças não têm projeto de Brasil, né? Eu sempre jogo um desafio. Qual eram as propostas do Lula e do Bolsonaro quando concorreram em 22? Ninguém sabia. Ninguém sabia. O Lula foi no A Garantia Sou Eu, ele nem chegou a apresentar quem era o ministro da Fazenda para os mercados. Falou, a Garantia Sou Eu, confia em mim que vai ter picanha. E do outro lado, o Bolsonaro também não tinha proposta, ele ficava brigando com o TSE e com o STF. Passaram 4 anos, tem o Lula de novo. O que ele está propondo como candidato? Ninguém sabe qual é a proposta dele. E o Flávio Bolsonaro, o máximo a gente sabe é que ele quer soltar o pai dele. Então, no fim do dia, o executivo padece de lideranças boas e você tem pessoas populares usando um nome ou um sobrenome para participar da eleição. É um momento horrível. Por isso que a gente está vivendo uma crise horrorosa. E essa república, a meu ver, ela está caindo. Está caindo de madura. É um pior momento, assim. E a gente já viveu crise. Viveu o Collor, viveu crises no Mensalão, Petrolão, fora Dilma. O Brasil já passou por um monte de crise. Crise lá com o Bolsonaro. Essa aqui é a pior de todas, porque é aquela crise que ficou silenciosa, porque as pessoas se cansaram de reclamar. A população largou mão. A população... Agora não estou nem falando como pré-candidato, tá falando como um cara de movimento. Eu nunca vi a população brasileira tão... dane-se, sabe? Descrente, né? Descrente, Total. não tá dando bola mais pra nada. Renan, a gente faz parte, provavelmente, da mesma geração. Quem nasceu nos anos 80 viveu aí a redemocratização por tabela, porque foi conquistado por quem era jovem na época, e passou uma infância ali nos governos Fernando Henrique, por aí vai, e a gente, na adolescência, viu o Lula no poder, depois essa troca mais recente que a gente entende. Quando a gente fala hoje sobre um Congresso ruim, ou que poderia ser mais ativo, a gente lembra que na nossa infância houve uma constituinte no Brasil. E um Congresso comprometido, outros políticos, outros cenários. O Brasil é outro, mas os políticos também são outros, né?
Você acha que se hoje fosse proposta uma constituinte, nós teríamos um Congresso capaz de votar uma constituinte como foi lá no começo no final dos anos 80? Esse Congresso, com certeza não. Não que aquele Congresso fosse brilhante, a gente não pode cair no erro de romantizar o passado, mas a gente pode falar com certa tranquilidade que o jeito que o Congresso funcionava era melhor do que agora. Não só a gente teve uma coisa nova, que são, sei lá, os candidatos influencers de todos os lados. A gente tem um centrão hoje que é muito poderoso e um baixo clero, que são basicamente aqueles caras que se elegem comprando voto, que manda. Naquela época, o baixo clero não mandava. Por isso o baixo clero. Por isso, ele ficava lá embaixo, assim. Quem mandava, Ulisses mandava pelo MDB, você tinha a turma do Fernando Henrique Montoro, a turma que mandava no PSDB, controlava o PSDB. Então você tinha pessoas sérias no fim do dia de cada partido que se reuniam e decidiam o que acontecia, e o baixo clero, vem aqui e vota. Hoje o baixo clero quer mandar, quer roubar, quer participar. A Câmara dos Deputados é comandada, a pessoa precisa entender, por um cara de Patos na Paraíba, que se pedir para falar, aponta no mapa onde está Londrina, ele não sabe. O Hugo Mota, a preocupação do presidente da Câmara é como ele vai eleger um parente dele lá em Patos, na Paraíba. Ele é um homem pequeno. Antes era o Arthur Lira de Arapiraca, em Alagoas. O Arthur Lira é um idiota. Quem que eu vou falar de um cara desse? É um cara do baixo clero? Todos esses caras do baixo clero. Alcolumbre, presidente do Senado Alcolumbre do Amapá. Em que cenário um lugar muito pobre, muito mal administrado como o Amapá, vai ter o presidente do Senado de um país rico entre aspas, como o Brasil? Isso não é sério. Então, houve isso, esse é um problema que aconteceu, e não dá para tocar uma constituinte com isso. Se quiser ter uma constituinte, tem que ter certas características. Por exemplo, para você participar da constituinte, você fica inelegível por 16 anos. Para quem quiser participar de um processo de uma Assembleia Constituinte, entender assim, eu não vou usufruir politicamente disso. Aí todos esses caras não vão ter nenhum interesse em participar. Mas você acha que nesse cenário, então, teríamos que voltar ao regime antigo que tem um alto clero, que melhor manipula ali dentro do processo? Porque se o baixo clero, estando hoje protagonista, é fraco, antes a gente tinha um alto clero que também negociava por interesses, né? Sim, não estou falando que o alto clero era incrível. O que eu estou falando é que pelo menos havia algum tipo de interesse nacional. Hoje não há nenhum interesse nacional. Hoje não há. E isso é muito claro pelas decisões que estão sendo tomadas sobre temas de interesse nacional ultimamente. Eles são ou jogados de lado ou votados de uma maneira solta. E quando eu digo solta, você vai com um projeto de lei, o deputado Kim Kataguiri, ele é do nosso grupo, ele mandou um projeto, passou na Câmara envolvendo segurança pública. O Senado aguou todo o projeto saiu fraco porque eles estão preocupados se isso pode incidir sobre um parceiro deles. Esse tipo de coisa mostra um descolamento deles com a realidade social do Brasil. As pessoas estão cansadas de ter um celular roubado. É um projeto que aumentava a pena para furto, roubo e receptação. É um projeto que deveria ser incontroverso, tanto que ele foi votado quase de maneira incontroversa, praticamente todos os lados, direita e esquerda, votaram a favor, mas eles precisavam aguar. Eles precisam diminuir o peso do projeto, para o projeto ficar em alguma medida inócuo. Então isso aí é o que é desesperador no Brasil, a falta de compromisso institucional com coisas que importam. E sim, as gerações de hoje elas são completamente cínicas, os políticos de hoje são muito ruins. E aí eu vou te falar uma coisa que eu penso, em vai de uma empresa a uma igreja, a um veículo de imprensa, você vai ter alguns que são melhores e que se destacam. Em todo lugar você vai ter. E essas pessoas vão ter, vamos dizer, mais poder ou mais meios de ação do que outros que se destacam menos. Vai ser assim no time de futebol, em que o cara que marca o gol ou o goleiro que é mais talentoso vão ser titulares, vão decidir mais. E a qualquer outra área da vida. A inteligência, a capacidade, ela é sempre desigual. Agora, o sistema de incentivo tem que ser para essa pessoa que é melhor e mais capaz ser também boa. E as pessoas que se submetem a essa liderança o fazem porque acreditam na liderança e não porque são compradas por essa liderança. Hoje, o jeito tá a liderança é muito ruim e o resto tá à venda. Mas pra gente alterar isso, então, é cultural, né? Cultura, mas assim, a gente tem que perguntar como se faz cultura. Porque senão a gente vai ficar naquela... O que veio antes, o ovo ou a galinha? Uhum. Então eu mudo a cultura e aí eu mudo as leis. Cara, eu acho que tem que ter uma liderança política que tenha ela própria uma autodisciplina muito grande e entender. Disciplina se cria através do hábito. E o hábito se cria através da norma e da sanção. Cria-se a regra, não cumpriu a regra, tem a sanção. O exemplo que eu gosto de dar, Singapura. Singapura era um país-eco até os anos 70. A experiência de Singapura, que era um lugar favelizado, pobre, um lugar considerado assim, não confia em ninguém que mora em Singapura, com etnias e religiões diferentes convivendo, ou seja, tinha tudo para dar errado. Eles criaram através da disciplina lei e ordem. E a lei e ordem disciplinou as pessoas não joga chiclete no chão, você vai ser punido. Não cometa um crime, vai ser punido. Aí aquilo virou disciplina. A disciplina vira cultura.
e a cultura se impõe. Um exemplo brasileiro lindo disso. Tem uma cidade que eu visitei agora no interior do Rio Grande do Norte, chama Acari. Acari teve um decreto no período imperial, olha só, tô falando do século XIX, que punia as pessoas que não varressem ou não cuidassem da fachada da casa. Um negócio simples. À época, aquilo lá foi considerado draconiano na cidade. Então as pessoas saíram lá varrendo e tal. Passou 100 anos, é a cidade mais limpa do Nordeste, eles dizem a cidade mais limpa do Brasil. Eu fui lá. As pessoas não se restringiram a só limpar a fachada, elas pintam a casa, as casas são um brinco. Eu andei pelas ruas da cidade, a gente fez vídeo lá. Uma baita de uma cidade. E as pessoas, eu falei, como é que funciona aqui? Vocês se fiscalizam? Elas, não, ninguém precisa se fiscalizar. Todo mundo sabe que tem que arrumar a própria fachada. Cultural. E não é uma cidade rica, uma cidade no semiárido, não tem nenhuma razão para, eles estão, não, uma cidade pobre do interior do Nordeste, muito bem cuidada e que se torna um lugar bom de viver. Então, você precisa em algum momento começar com normas claras, com punição, aí você gera comportamento que vai gerar cultura. Antigamente no Brasil as pessoas não usavam cinto de segurança. Era um hábito, as pessoas andavam sem cinto de segurança até os anos 90. Colocou a norma, hoje todo mundo põe e ainda cobra. Não, agora bota o cinto atrás. Ou mesma coisa, uma lei que passou, tá proibido fumar em espaço fechado. Não, é impossível.